Boa tarde, caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma live deste Talk Show da Graça, que vos acompanha já há mais de um ano, e hoje continuamos a tentar ilustrar e invocar a efeméride do 9 de Abril que se aproxima. A obra de hoje, que vai ser a última a ser focada, vou dividi-la em 4 partes, portanto em 4 lives, porque o texto é bastante grande e é do nosso general Gomes da Costa. A obra intitula-se A Grande Batalha do Cep, a Batalha do Lis, 9 de abril de 1918, e vou iniciar a leitura do texto. O quarto capítulo que trata deste assunto, que é a Batalha do Lis, denomina-se apenas a Batalha. Então vou continuar e vou começar a ler o texto do general Gomes da Costa. A segunda e para nós portugueses decisiva fase da grande ofensiva alemã do inverno de 918 teve lugar a 9 de abril ao sul de Armentières, no velho campo de batalha de Messines, entre o canal de Lavacé e Bois-Grenier. Segundo o sumário do primeiro exército de 1 a 15 de abril, o objetivo inimigo desse dia era a linha de Bois-Grenier, Flerbet, Rio Lis, Rio Laua, Gorre, Canal de Lavacé, com o fim provável de acentuar o saliento que a linha alemã fazia já entre Givenchy e Flerbet e devia ser executado pelas seguintes divisões. Em primeira linha, 38, 32, 8R, B, 1RB, 43R, 4 Ersatz. Em segunda linha, 10 Ersatz, 81R, 18R, 44R, 42. Em terceira linha, 11R, 48R, 8, 239, 12, 240. A frente de ataque seria posteriormente prolongada por um duplo movimento de rotação dos flancos que determinaria a ocupação do terreno ao norte de Lis e a oeste de Armentières, cortando as comunicações a esta cidade e das passagens do canal em Gorre, Merville e Béthune. Em 10, o ataque estender-se-ia para norte até ao canal de Ypres-Commines, apoderando-se de Armentières e de Béthune. A 8 de abril, a frente alemã entre Armentières e o canal de Lavacé era formada pelas divisões 38, 32, 10 Ersatz, 81 e 84. Na noite de 8 para 9, as divisões encarregadas do ataque principal puseram-se em marcha e na manhã de 9 atacavam. A 32, apoiada pela 11R, a 10 Ersatz, apoiada pela 42, as 1 e 8 de reserva bávara, apoiadas pela 16, as 18 e 43 de reserva e a 4 Ersatz, apoiadas pela 44R, a 81 constituindo a reserva geral. Resumindo, 7 divisões em primeira linha, 4 em apoio, 1 em reserva, total 12 divisões. Para não voltarmos ao assunto, diremos desde já que o inimigo em 9 alcançava todos os seus objetivos no centro, atravessa o Lis em Bec-Samor, alcança todos os objetivos na direita e ocupa na esquerda a linha Loasne-Festubert-Givenchy. Em 10, prolonga o ataque para norte, atravessa o Lis em Esther e Lestreme e força os ingleses a evacuar Armentières. A sua ofensiva prossegue até 15 na direção nordeste, apodera-se de Merville, Neuf-Berquin e ameaça Bailleul. O norte de Armentières repelem a linha britânica próximo a Wellington, abrindo caminho até Messines. Ao sul deste ponto penetram na mata Plougaterte e na aldeia de Nieppe. O peso principal do ataque incidiu sobre as tropas portuguesas que ocupavam o centro do setor atacado.
O bombardeamento preliminar da artilharia, muito violento em toda a frente atacada, revestiu excepcional intensidade sobre a frente portuguesa. Numa frente de 17.000 jardas, os alemães lançaram 17 divisões, 8 das quais só no setor português. Acoberto do denso nevoeiro que fez essa madrugada, a infantaria alemã pôde cortar o arame das defesas acessórias, que o bombardeamento não destruiu, sem ser notada, e conseguiu contornar as posições avançadas sem ser pressentida. Nas primeiras linhas, inteiramente destruídas pelo bombardeamento preliminar, já não encontraram quem lhes resistisse. Fica assim esboçada nas suas linhas gerais o ataque alemão de 9 a 10 de abril, em que os aliados perderam uma larga faixa de terreno e a 2ª Divisão sofreu o ataque principal. O peso desta ofensiva incidiu sobre o setor português, que se estendia de Bond Street ao norte a Shetland Road ao sul, numa frente de mais de 12 km. Este setor sofrera ultimamente algumas alterações na sua divisão, alterações que causaram perturbações no dispositivo das tropas e originaram indecisões no momento do ataque. Parecia confiar o alto comando inglês, a quem estávamos subordinados nas condições topográficas do terreno, entre o Lys e o canal de Lavacé, bem como na ausência de objetivos táticos imediatos, importantes, para julgar menos provável uma ofensiva inimiga a fundo sobre o nosso setor. Contudo, a recordação da Batalha de Neve-Chapelle e a repercussão que necessariamente na Europa teria uma vitória com esse nome, parece terem sido as determinantes para fazer manter no setor português a atitude de defensiva ativa que sempre nele se adotou. Retrocedendo agora um pouco, convém saber que pela Convenção de Janeiro de 1918, entre os governos inglês e português, o CEP deixou de funcionar como corpo do exército e a 1ª Divisão devia retirar para descanso, conservando-se a 2ª na frente. Assim se fez e eu passei a comandar a 2ª Divisão. Portanto, daqui deduzimos, isto sou eu a falar, que pela Convenção de Janeiro de 1918, entre os governos inglês e português, o CEP deixou de funcionar como corpo do exército e a 1ª Divisão retirou para descanso, conservando-se a 2ª na frente. Vou prosseguir com a leitura do general. Assim se fez e eu passei a comandar a 2ª Divisão a 20 de março, embora não fosse justo que a minha divisão fosse para a retaguarda e eu ficasse na frente e assumisse o comando de uma divisão que tinha o seu comandante e, o pior, uma divisão que eu considerava com insuficiente preparação e fortemente desorganizada. A ordem do CEP para o movimento e transformação da ocupação do setor é de 3 de abril e dela extraio os seguintes pontos essenciais. A 2ª Divisão toma conta de todo o setor português, ficando com 3 setores de brigada. Da Brigada de Reserva, apenas 2 batalhões serão destinados a guarnecer a Village Line. Os outros 2 são destinados à defesa da linha do corpo. A gravidade desta determinação, que alterava com uma pernada todo o plano de defesa e diminuía de um golpe os efetivos já raquíticos da divisão de 2 batalhões, ver-se-á adiante. A ordem determinava ainda que a 2ª Brigada da 1ª Divisão ficaria pertencendo à 2ª Divisão, mas tendo-se parte da brigada ao ter
conhecimento desta ordem, insubordinado, recusando entrar nas trincheiras, foi à pressa substituída pela terceira, onde faltavam 50% dos oficiais e uns 1000 homens. Vou repetir este parágrafo porque acho que é importante perceber o que o general nos quer explicar. A ordem determinava ainda que a 2ª Brigada da 1ª Divisão ficaria pertencendo à 2ª Divisão. Mas, tendo-se parte da Brigada, ao ter conhecimento desta ordem insubordinado, recusando entrar nas trincheiras, foi à pressa substituída pela terceira, onde faltavam 50% dos oficiais e uns 1000 homens. A partir da 2ª quinzena de janeiro, a atividade do inimigo aumentara quer em raids, quer em patrulhas de combate, com o fim evidente de apalpar a nossa linha para lhe reconhecer os pontos fracos. A partir de 19 de janeiro, a sua atividade de artilharia aumentou, concentrando-se entre 24 e meados de fevereiro, no trabalho de contrabatarias e voltando depois a cobrir todo o setor. Os 2 prisioneiros feitos pelas nossas patrulhas a 18 de fevereiro e pertencentes ao 269 Regimento da Divisão 81 de Reserva, informaram terem dias antes chegado ao seu setor 30 novas baterias que tinham regulado o tiro em 16 e 17. Ao comando britânico pareceu que esta atividade tinha por fim único fixar-nos ao terreno, impedindo-nos de deslocar forças para outro ponto da frente de batalha, e é possível que assim fosse, e ainda que os alemães pretendessem obter uma solução decisiva, ou pelo menos posições que lhes permitissem prolongar a sua estada na França durante o inverno. 2 desertores do 269 RIR, feitos a 1 de março, informaram-nos de que brevemente se realizaria um ataque, com o fim de melhorarem de posições. Durante o mês de março, a nossa artilharia desenvolveu grande atividade e a nossa infantaria executou bastantes raids com o fim de obter identificações e manter o espírito ofensivo. Por seu lado, os alemães recrudesciam de atividade. Afora os bombardeamentos diários normais, executam várias operações. A 2 de março, após uma violenta preparação de artilharia e morteiros, atacam o setor de Chapigny. Na manhã de 7, atacam o posto Lansdowne e na noite de 9 para 10, a direita de Ferme-du-Bois. Na manhã de 12, atacam a direita de Fauquissart e esquerda de Chapigny e na noite de 13 do 4, vários postos da nossa primeira linha. Em 14, em pleno dia, às 14 horas, atacam Ferme-du-Bois e em 19 penetram no setor de Chapigny. Na noite de 20 para 21, atacam o posto de Pioneer, na de 24 o de Mole e em 25 o setor Ferme-du-Bois. Todos estes ataques foram repelidos pelas tropas da minha divisão, conseguindo o inimigo penetrar apenas no setor de Chapigny à minha esquerda. Estes sucessivos ataques enraizaram-me a opinião de que o inimigo preparava qualquer ofensiva importante nos nossos setores, tratando de apalpar a nossa frente para conhecer os pontos fracos suscetíveis de mais fácil penetração e seu grau de resistência, e calcular os efetivos necessários para um ataque a fundo. E que a impressão que as nossas tropas deixaram no comando alemão foi notável, demonstrou o facto de, no ataque de 9 de abril, empregarem contra a minha única divisão 8 divisões. Dia a dia, a massa de artilharia inimiga na nossa frente ia aumentando, tendo ele deslocado para ali grande número de baterias do Somme,
bem como morteiros e unidades de infantaria. Na primeira quinzena de março, eram descobertas 60 novas posições de artilharia. Na segunda quinzena, 80, e tão grande e anormal era o número de posições que chegámos a supor que o inimigo deslocava frequentemente as suas baterias para nos iludir sobre a localização de posições e seu número, o que de facto alguma vez sucedeu, tendo os deslocamentos por fim iludir-nos quanto às regulações do tiro. Nos meados de março, o inimigo bombardeava Lagorgue, enquanto o quartel-general da 2ª Divisão e referenciava o quartel-general da 2ª Divisão, que estava em Lagorgue, e referenciava os comandos de brigada e batalhão, estradas que se dirigiam para os arredores de Lestrame, Merville, Nouveau-Monde e Saint-Venant. As nossas patrulhas e postos de observação mencionavam desusado movimento à retaguarda das linhas inimigas, de vagonetas, carros e, por fim, aberturas na rede de arame farpado. Prisioneiros feitos pelas nossas patrulhas referiam a chegada de novas divisões de infantaria. 18, dizia um deles, e a evacuação da população civil de Vouvrin, Lille e outras povoações para leste do canal de Oudal. O sumário de informações do primeiro exército começa a dar notícias dos preparativos inimigos a 16 de março, data a partir da qual o movimento se acentua. A transferência do 3º Corpo Alemão para o norte do Scarpa e o desusado movimento de comboios para o sul levou o comando britânico a supor que o objetivo alemão seria Vimy e a região mineira adjacente. Na última quinzena de março diminuiu a atividade da artilharia inimiga, aumentando contudo a de transportes na zona da retaguarda, particularmente na estrada de Aubert, na estação de Furnes, na retaguarda de Le Mesnil e ao sul de Aubert. Ao mesmo tempo, chegavam notícias de grande deslocamento de tropas ao sul de Lens e concentrações na zona de Lille. A partir de 4 de abril, os nossos postos de observação mencionavam maior aumento de movimentos na zona da retaguarda, sobretudo nas estradas de Lorgy e Lavacé, e a ocupação da Midi-Trench, até então desocupada. Estávamos, pois, seriamente preocupados com todos estes movimentos anormais e procurávamos achar-lhe significado, fazendo para isso executar raids e multiplicando o número de patrulhas de combate, quando recebemos um notável documento, a nota de 24 de fevereiro do Quartel-General do Corpo Português, que começava assim: não sendo provável um ataque em larga escala na nossa frente antes do mês de maio, foi um alívio. Respirámos fundo e rimos para nós do pouco valor dos indícios e informações que tínhamos obtido por intermédio das nossas patrulhas e postos de observação. Se o alto comando português, de uma forma precisa, concreta, terminante, concludente, avançava não ser provável um ataque à nossa frente antes de 3 meses decorridos, é porque esse comando, com os meios superiores de informação que possuía, sabia absolutamente que os alemães não nos atacariam antes do mês de maio. Prudentemente, no entanto, a nota do comando acrescentava que era preciso, contudo, estar preparado contra qualquer ataque inimigo, embora de objetivo limitado, o que sem dúvida significava que, por o alto comando nos descansar com respeito a probabilidades de um ataque a fundo, não fôssemos todos adormecer, deixando aos alemães a liberdade de executar alguns raids com sucesso. Prosseguia a nota de 24 de fevereiro. É de presumir que a ação alemã procure cansar-nos e gastar as nossas reservas, com o fim de mais tarde executar um ataque em peso onde quer que a situação se lhe apresente favorável.
Desde que estávamos prevenidos de que o ataque se não realizaria antes de maio, não ficamos percebendo como é que o inimigo nos cansaria durante esses 60 e tantos dias que iam até maio, e não possuindo nós reserva alguma, ainda menos percebemos quais as nossas reservas que ele queria gastar antes de executar o ataque em peso. Em primeiro lugar, o corpo não tinha reserva de espécie alguma. A divisão tinha uma brigada que se chamava de reserva, mas como tinha uma missão precisa e definida pelo plano de defesa, o guarnecimento de Village Line, cujo guarnecimento e defesa pertencia às tropas do corpo e que o corpo não possuía, de reserva apenas conservava o nome. É indispensável o escalonamento das tropas em profundidade, mantendo o maior número na linha avançada e dispondo das necessárias forças de apoio e reserva, prosseguia a nota do comando do corpo. O princípio de manter o maior número de tropas na primeira linha, que esta ordem do corpo prescrevia, era absolutamente errado, contrário a todos os princípios e até às instruções que o comando do corpo, não havia muito, fizera distribuir e que tinha o título de Notes for Infantry Officers in Trench Warfare. Estas instruções, que eram resultado da experiência inglesa desta longa guerra e que a distribuição ordenada pelo comando do corpo português aprovava implicitamente, dizem a página 49. By day, the front line should be held lightly in order to minimize loss from shell fire and enemy snipers. By night, the front line must be held in sufficient strength to repulse raids by the enemy and to prevent his reconnoitering patrols from penetrating the front line. The distribution of a battalion in the trench will usually consist of 2 or 3 companies in the front line, finding their own supports, and 2 or 1 companies in battalion reserve. E era isto o que se fizera até então, e assim a nota do comando português estava em flagrante e perigosa contradição com esta doutrina, resultado da experiência britânica e que qualquer alferes miliciano conhecia já por experiência própria. Mas o mais curioso é que a doutrina desta circular estava até em contradição com o plano de defesa da divisão, aprovado pelo comando do corpo, e que no seu capítulo C diz: a linha avançada, com a disposição que se lhe deu, constitui como que uma posição de postos avançados, cobrindo a linha principal de defesa, que é a linha B. As divisões manterão 2 brigadas em primeira linha e uma em reserva. Em caso de ataque, os postos da linha intermédia, Village Line, serão imediatamente ocupados pelas forças da brigada de reserva. E a circular prosseguia: é necessário atender ao princípio da economia das forças. A que visava esta recomendação se o plano de defesa do corpo prescrevia detalhadamente o emprego das forças da divisão? Um dos fatores mais essenciais ao bom êxito de uma batalha defensiva é a economia das reservas, e estas deverão manter-se quanto possível. A que vinha isto se um pouco antes a circular dizia como vimos: em caso de ataque, os postos da linha intermédia serão imediatamente ocupados pelas forças da brigada de reserva. Como se conciliava a ocupação imediata da Village Line pela brigada de reserva e a sua conservação, mantendo-se à retaguarda o mais tempo possível? Isto quanto à reserva divisionária, porque quanto às outras parciais, diziam as Note for Infantry Officers, já citadas,
página 53. É dever das forças de apoio, independentemente de ordem especial, reforçar prontamente a primeira linha, sem hesitação qualquer fração do inimigo que consiga apoderar-se de um ponto da linha, ocupar prontamente a cratera que um morteiro faça na trincheira. O batalhão de reserva será empregado ofensivamente em contra-ataques, desde que a primeira linha seja ocupada pelo inimigo. Se a extensão do ataque for tal que o batalhão de reserva seja manifestamente insuficiente para recuperar a linha, ocupará imediatamente uma posição que impeça o avanço ulterior do inimigo, ganhando o tempo preciso para que a brigada de reserva organize o seu contra-ataque. Prosseguia a circular. É de presumir que se desenvolva muito da parte do inimigo o emprego dos gases. Há também muita probabilidade de serem empregados tanques. A advertência sobre os gases era talvez supérflua, porque a divisão estava habituada já a essas distrações do inimigo. Quanto aos tanques, nunca os alemães os possuíram na nossa frente e, portanto, a prevenção era simplesmente gratuita. A nossa defesa de artilharia deve basear-se na elasticidade e na mobilidade. Se o redator desta circular fosse mandado para uma bateria de artilharia, na altura de um bombardeamento como o de 9 de abril, seria assaz vantajoso para demonstrar aos nossos artilheiros que se deixavam matar sobre as suas peças como se resolvia o problema de elasticidade e da mobilidade sem gado, sem posições em abundância e sob uma barragem como aquela. Após mais algumas prescrições deste valor, a circular, como tudo neste mundo, findava assinando-a o chefe do Estado-Maior do Corpo Português. Louvámos o Senhor e fomos-nos deitar, porque era tarde e cremos que o mesmo fez o comando do Corpo Português, porque, afastada a possibilidade de uma ofensiva inimiga, antes de maio não tardou a dar sinal de si, nem a pensar na questão das forças de que precisava para guarnecer as suas linhas, quando poderia aproveitar com esse fim a primeira divisão mandada para a retaguarda. E ao passo que o comando do corpo insistia em que não era possível um ataque antes de maio, as minhas informações diziam, pelo contrário, que a 81ª Divisão Alemã ia ser rendida pela 5ª, destinada especialmente a um ataque entre Givenchy e Neuve-Chapelle, e que o número de divisões do exército de Von Post na nossa frente aumentara a 10 em primeira linha e 6 em reserva. Na intenção de contrariar a concentração inimiga quanto possível, ordenei à minha artilharia maior atividade e no dia 10 de março fiz executar um enérgico bombardeamento sobre a área limitada por M Central, Pietre, Ligny-le-Petit e Oxford Street e sobre a zona da retaguarda limitada por Illies, Alpogare, Pomereux e La Quicterie. A isto seguiu-se então a ofensiva do Somme, que fez para lá voltar todas as atenções e ninguém mais pensou em nós. Em 6 de abril, a divisão deixou de estar subordinada ao CEP, portanto, isto é importante saber-se, em 6 de abril, a divisão deixou de estar subordinada ao CEP para efeitos estáticos e passou para o 11º Corpo. E em 7, tendo o seu comandante, General Ecking, que era o General Richard Ecking, vindo ao meu quartel-general, expus-lhe o estado da divisão que eu considerava em piores condições que a primeira, repetindo-lhe verbalmente a exposição que fizera ao comando do CEP sobre o estado moral da divisão, cuja organização e eficiência sempre deixara muito a desejar e com uma falta
considerável de graduados. O general, homem inteligente, verdadeiro soldado e que conhecia bem o valor relativo das duas divisões, ficou de se esforçar porque, pelo menos, me completassem os efetivos em oficiais e praças, e na conferência que se seguiu com os brigadeiros e chefes de serviço, fez o elogio das tropas portuguesas, reconheceu os serviços por elas prestados desde a sua entrada em campanha e pediu que ela se mantivesse na frente com a mesma boa vontade durante mais algum tempo. Falando na questão de guarnecimento das linhas de defesas, aclarou que a principal linha de defesa da divisão era a B-Line, ou seja, a linha B, e assim, quando o general partiu, deixou-nos na convicção absoluta de que tão cedo não seríamos rendidos. Foi, pois, enorme a minha surpresa ao receber logo no dia imediato a ordem para rendição no 328 do 11º Corpo, a qual prescrevia: a Divisão 50 passa do 15º para o 11º Corpo. A Divisão 55 faria render a Brigada da Direita da Divisão Portuguesa na noite de 9 para 10 de abril. A Divisão 50 faria render o centro, esquerda e reserva nas noites de 9 para 10 e 10 para 11. O comando do setor passaria para o comandante da Divisão 50 às 10 horas de 10 de abril, retirando o comando da Divisão Portuguesa para Saint-Venant e a divisão para a área de reserva do 11º Corpo para descanso e treino. A artilharia permaneceria nas posições. Redigiu-se então a ordem 46ª da divisão, ordenando-se o início dos deslocamentos para o dia 9. Em 8, a 3ª Brigada de Infantaria, provisoriamente incorporada na minha divisão como reserva, recebeu aviso para se preparar para ser rendida e não chegou por isso a reconhecer os postos de Village Line que teria de ocupar em caso de ataque. Assim, o ataque alemão surpreendeu realmente o comando superior, apanhando as nossas tropas em pleno trabalho de rendição, o que é sempre um período crítico. Desde as 20 horas e 30 minutos do dia 8 até à 1 hora da madrugada do dia 9, a artilharia inimiga executou sobre as nossas posições de artilharia rajadas de 4 a 5 minutos de duração, intervaladas de 10 a 15 minutos. Fez então uma pausa e às 4h15 minutos rompia com um violento e formidável bombardeamento sobre as primeiras e segundas linhas de infantaria, simultaneamente batidas por morteiros, comandos de batalhão, brigadas e quartel-general da divisão. As ligações telefónicas ficaram interrompidas logo às 4h30 e até com a brigada de reserva, e desde essa hora fiquei desligado das tropas do meu comando. Apenas pelo telefone de ligação inglesa, junto ao meu quartel-general, se mantiveram ligações há algum tempo com as divisões 40 e 55. A nossa artilharia respondeu ao fogo inimigo, mas desprovida de informações, tendo dificuldade em remuniciar, e sob a ação da artilharia pesada inimiga não pôde imprimir ao fogo a intensidade indispensável em semelhante conjuntura, deixando por isso de fazer a barragem regular e metódica que o ataque exigia. A este respeito, dizem as instruções que já citámos numa das páginas anteriores. Para parar um ataque de noite ou com nevoeiro ou gás, o importante é que a artilharia não perca tempo algum, abrindo prontamente fogo. Cada peça deverá, por isso, achar-se normalmente pronta a disparar na sua linha de SOS, quando não se ache previamente engajada
com algum objetivo especial e assim, ao receber o sinal, abrirá imediatamente fogo. Cada peça deverá, por isso, achar-se normalmente pronta a disparar na sua linha de SOS quando não se ache previamente engajada com algum objetivo especial e assim, ao receber o sinal, abrirá imediatamente fogo. É indispensável perceber que é assim que teria que ter sucedido e que não sucedeu. O comandante da bateria pôr-se-á ao corrente da situação, mas no caso de não funcionar o telefone, procederá como julgar conveniente. O bombardeamento inimigo foi executado segundo as regras alemãs expressas na Ordem para Combate 1629 de 18 de março, encontradas no bolso de um prisioneiro. Primeiro período, 2 horas de fogo sobre as posições da artilharia e morteiros, com 10 minutos de violento fogo sobre as trincheiras de infantaria, das 4h15 às 6h15 am. Segundo, terceiro e quartos períodos, continuação do fogo de contrabaterias pelas baterias para esse fim designadas, IK Batterien, fogo das baterias destinadas a bater as linhas de infantaria, IK Batterien, cobrindo o terreno entre a infantaria e a artilharia, fazendo avançar e recuar gradual e lentamente a barragem entre uma e outra. Quinto e sexto períodos, 2 horas de violento fogo sobre as posições da infantaria. Na última hora e simultaneamente, fogo de morteiros pesados e médios sobre os pontos a assaltar. Na última meia hora, atiram também os morteiros ligeiros. Sétimo período, 5 minutos antes do assalto, todas as baterias executam uma barragem a 300 metros à retaguarda da primeira linha, avançando com ela em saltos de 50 metros cada 4 minutos. Apesar da grande violência do bombardeamento, tantos eram eles nos últimos tempos, que supusemos a princípio ser apenas um bombardeamento normal, um harassing fire ou uma represália aos nossos bombardeamentos anteriores. A certa altura, porém, a crescente intensidade do fogo da sua marcha de avanço, que atingia já o quartel-general da divisão, fez-me crer em que se tratava de alguma coisa mais séria e expedi ordem à brigada, chamada de reserva, para ocupar a Village Line. Eram 4 horas e 30 minutos AM e dessa ordem foi portador um dos meus ajudantes de campo, o alferes Herculano de Moura. Este oficial cumpriu a ordem e voltou informando que a execução seria demorada e difícil, porque as baterias da brigada não conheciam a V-Line por a não terem reconhecido. Às 4h50 AM desta terça-feira, 9 de abril, faço expedir o capitão Robinson em serviço no meu quartel-general à Divisão 56 para a informar e receber informações e às 5 horas mando ordem à terceira BI para ocupar a Village Line e os oficiais do meu Estado-Maior, Major Passos e Sousa e Capitão Mena, às brigadas com as quais já a essa hora não tínhamos ligação alguma. A essa hora o quartel-general da divisão era bombardeado. Às 6 horas e 30 minutos AM, um dos oficiais de ligação do meu quartel-general, que eu mandara à brigada de cavalaria do 11º Corpo, estacionada em Vieille-Chapelle, volta informando-me que essa brigada fora já a ocupar os postos de Laventie e Maison. Pelas 7h50 AM, a infantaria alemã, a coberta da sua barragem e do nevoeiro, salta para os seus parapeitos e avança sobre as nossas linhas em 3 vagas de assalto. Cada vaga era formada por grupos de 20 a 30 homens. Feldgrauen em formação de costado por 2, os grupos intervalados de 50 a 80 passos, as armas em bondaleira, baioneta armada, marchando na cadência de ordinário. Na frente de cada grupo, um oficial precedido por 2 ou 3 metralhadoras ligeiras, fazendo incessantemente fogo. O arame das nossas defesas acessórias desaparecera e o parapeito é um montão de destroços cortado por longas brechas. Nessa primeira linha já não tínhamos nenhum homem de pé.
O inimigo galga-se para peito e avança sobre a linha B e também esmagada e destruída e prossegue sobre a Village Line, mas agora já o avanço não é tão rápido, pois tem que vencer a resistência de vários grupos que, a coberto das dobras do terreno ou de dentro das crateras, se opõem com energia ao avanço. São restos do 8, do 20, do 21, do 1, do 17 e do 10 que escaparam ao bombardeamento preliminar. Como as vagas do oceano, correndo umas após as outras, as da retaguarda, cavalgando e absorvendo-as da frente, sucessivamente até irem enuveladas estourar na praia, assim as vagas de assalto alemãs se sucedem às outras, vencendo toda a resistência que encontram, arrastando os restos do naufrágio das nossas unidades até esbarrarem com a Village Line, cujo aspecto os faz parar. Essa linha, porém, não estava guarnecida. A brigada de reserva, que recebera às 5 am ordem para a ocupar, não cumprira essa ordem e andava a essa hora dispersa e em parte aniquilada pelo bombardeamento. E os alemães, refeitos da primeira hesitação, penetram nela. A esse tempo, porém, já eles tinham também penetrado pelos meus flancos nos pontos de junção da minha divisão com as divisões inglesas e envolviam as forças que, retirando da frente, pretendiam estabelecer-se na Village Line. Prosseguindo, o inimigo atingiu os quartéis-generais das brigadas. Às 8 horas am, a divisão 40, à minha esquerda, informava-me de que o inimigo penetrara na sua primeira linha e às 9h45 am recebo comunicação de que o inimigo penetrara entre o flanco direito da divisão 40 e o meu flanco esquerdo subia sobre Laventie. Às 9h30, o batalhão da direita, ao norte do canal de Lavacé, diz ter perdido as primeira e segunda linhas. Às 9h45, uma mensagem da divisão 40, trazida por um pombo-correio, informava-me que essa divisão ia retirar o seu flanco direito por estar a esquerda portuguesa recuando. Este despacho não trazia hora de expedição. Às 10h30, recebo análoga comunicação da Brigada 164 da Divisão 55, que se estendia à minha direita. Assim, as divisões em que os flancos da minha se apoiavam retiravam para formarem flanco defensivo, deixando aberturas por onde o inimigo penetrou com facilidade e permitiu envolver a divisão portuguesa. Às 10 am, o capitão Mena regressa ao meu quartel-general, informando que o quartel-general da 5ª BI continuava a funcionar, embora com as comunicações telefónicas cortadas. Às 10 am, o posto de observação de Pont-Logis informa estar o inimigo já em Lansdowne Post. E, às 10h10, chega-me a notícia do inimigo ter atingido a B-Line no setor de Fauquissart, isto é, no meu flanco esquerdo. Próximo às 11 am, o capitão Carteado Mena, enviado à 6ª BI, volta informado que o quartel-general continuava funcionando, mas que os alemães ocupam já a primeira linha de F de Uguá. Às 11 am, o capitão Passos e Sousa, que eu enviara ao flanco esquerdo, volta informando que os alemães estavam sobre Laventie e as nossas tropas retiravam misturadas com a população civil. Às 11 horas am, praças fugidas da frente indicam que o inimigo se acha senhor da linha Laventie, Rouge-Croix e Richebourg. Pedi à artilharia pesada inglesa
para bater a Village Line, mas o comandante dessa artilharia considerou o tiro demasiado curto e bateu a B-Line, não tendo reserva alguma à minha disposição para fechar as brechas abertas, visto todas as minhas forças estarem empenhadas desde o começo em obediência às disposições do plano de defesa, nada me restava senão ordenar a manutenção das posições a todo custo, a fim de ganhar terreno, esperando que as reservas britânicas me acudissem, e assim ordenei à artilharia que reforçasse a barragem sobre a primeira linha e ao comando da terceira BI que se esforçasse por se manter. Igual ordem expedi para a sexta BI. Às 12 horas esperava eu ainda manter as posições e nelas me manteria evidentemente se chegassem os reforços da retaguarda. Às 11 am chega-me a informação de que o comandante de Infantaria 10, com os restos do seu batalhão, passara pelo quartel-general da brigada na direção de Locon. Chegam oficiais do meu Estado-Maior que tinham sido enviados às brigadas informando que os quartéis-generais destas estavam já em chamas, que a brigada de reserva não ocupara a Village Line e dispersa retirava em várias direções. Ordenei então a saída de alguns oficiais para tentar reunir e encaminhar aquela brigada para as suas posições. Às 12 horas as metralhadoras inimigas estabeleciam-se em Pont-Riquet. A frente alemã alcançava a ribeira de Laue em Vieille-Chapelle e pela noite o canal do Lys de l'Estrême a Saint-Maur e na esquerda ocupava já a linha Loasne-Festubert-Givenchy. Às 12h15 o comandante do 11º Corpo ordena-me a retirada do quartel-general para Calonne-sur-l'Allie, ora que já se ouvia em l'Estrême distintamente o fogo da infantaria inimiga. Fiz expedir aviso às brigadas da retirada do quartel-general para Calonne e, instado pelo Estado-Maior, que receava ver cair o comando da divisão nas mãos dos alemães, abandonei l'Estrême. Ao chegar a Calonne às 13h40 am, já ali havia soldados portugueses e ingleses e recebo ordem do comandante do 11º Corpo para tomar posição na ribeira de Laue. Fiz expedir ordens nesse sentido, mas não foi possível executá-las. As unidades dispersas em retirada por diversos caminhos não se puderam concentrar imediatamente para qualquer ação. E nestas circunstâncias fiz enviar a seguinte comunicação ao 11º Corpo. Não é possível reunir das tropas que retiram quaisquer unidades que possam utilizar-se hoje convenientemente. Não sendo prudente deixar acumular tantas tropas na estrada de fação de Calonne, que estão sendo bombardeadas, mandei esgotar as colunas em direção de Saint-Venant, a fim de permitir que mais à retaguarda estas tropas se reorganizem. No entanto, até às 15 horas ainda tentei aproveitar as forças que apareciam e uma bateria nossa foi tomar posição em R26D. Às 15h40, o comando do 11º Corpo ordenava-me a retirada para Saint-Venant e, ao chegar aí, recebo ordem para prosseguir para Lambre, onde a minha divisão acantonou em 9-10 da área Büsingen-Garsberg-Besk-Isberg. No dia seguinte, 10, o 4º Exército de von Arman vem juntar-se ao 6º de von Quast, estendendo-se a frente de ataque até Eilbeck e atravessando o Lys em Esther e l'Estrême. Os alemães forçam os ingleses a evacuar Armentières. Às 13, a minha divisão passa para a zona de Samer e a primeira divisão vai construir novas trincheiras, por entender que o comando inglês que foi devido à sua falta que os aliados perderam terreno em 9 e 10.
Portanto, a primeira divisão vai construir novas trincheiras sob a ordem do comando inglês. Às 15, porém, o inimigo apodera-se de Merville, Neuf-Berquin e das posições que dominavam Bailleul, e se mais não avançam é porque não terem forças suficientes. Assim, o seu objetivo, que era separar os ingleses do mar e atingir Paris, falhou, graças primeiro à resistência dos portugueses na Batalha do Lys e depois à tenacidade britânica, que, se não repeliu o inimigo, numa contraofensiva brilhante lhe gastou as forças pela resistência tenaz. Se o corpo português tivesse como devia as suas divisões dispostas em profundidade, como manda a boa regra, é de crer que a nossa linha fosse mantida, ou pelo menos a resistência se prolongaria muito mais e teríamos perdido muito menos terreno. O erro todo partiu desde que se decidiu a nossa entrada na linha de combate da França, se não organizarem 3 divisões em vez de 2, por forma a podermos ter uma divisão na primeira linha, outra em reserva, à sua retaguarda para apoiar, e a terceira em descanso e reorganização. E por agora termino e continuarei a leitura desta magnífica descrição do nosso general Gomes da Costa na próxima live. E então fiquem bem, até logo, obrigada.